Paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, Ele nos concedeu mais esta oportunidade de estar aqui nesta noite para engrandecer o seu santo nome. Depois de alguns dias afastados, nós ficamos 2 anos e 5 meses em São Paulo. O Senhor nos tinha promessa de voltar aqui e o Senhor, hoje, com a sua imensa misericórdia, mais uma vez, como sempre, cumpre as suas promessas e pela graça nós estamos aqui. O Senhor nos preparou mais esta noite, em nome de Jesus. E nesta noite eu quero parabenizar todas as mães presentes, em especial a irmã Mundinha, que é a minha mãe, em nome de Jesus. Ela é minha madrasta, mas eu considero como mãe. E em tudo, eu quero dar glória a Deus pela vida dela, porque ela é abençoada no nome santo do Senhor Jesus. Amém? E o Senhor Jesus nos trouxe aqui com mais uma palavra da parte do Senhor para o coração dos irmãos. Eu confesso aos irmãos que estou muito feliz nesta noite por essa oportunidade de mais uma vez compartilhar este lugar santo, esse púlpito sagrado, incluindo o meu irmão, o meu pai e o pastor João, porque é uma família abençoada que o Senhor nos preparou. E por isso nós só temos que agradecer por essas oportunidades que Deus nos dá. Quantos gostaria de estar nesta noite, neste lugar, mas foi nós que conseguimos chegar aqui. Os irmãos são mais que vitoriosos em nome de Jesus por nesta noite estar conosco nesse lugar santo, lugar onde o Senhor cuida, lugar onde o Senhor nos traz o seu maná, a sua palavra, para nos fortalecer nesta noite. Amém? Abrimos nossa Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo 25, a partir do versículo 1, o Senhor vai falar conosco nesta noite, nesta palavra. Amém? Então, o livro de Mateus, capítulo 25. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Amém? Lemos a palavra. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram em encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tratando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós, e vós ide antes aos que vendem e comprai-nos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fecharam-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabes o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bendita esta palavra. Uma palavra abençoada que vem nos advertir mais uma vez sobre a porta que está aberta e que uma hora ela vai se fechar. Nesta noite passada o Senhor falou conosco, repetindo sobre a porta. E esta noite, mais uma vez, Ele vem nos advertindo sobre a porta, porque a porta ainda está aberta e ela uma hora pode se fechar. E para que essa porta se mantenha aberta, ao nosso ver, estando aqui na presença do Senhor,
porque quem está aqui na presença do Senhor tem grande chance de manter o seu coração atento a tudo que o Senhor quer nos falar nesta noite. E nesta noite Ele tem a dizer: fique em alerta, porque esta porta, uma hora, vai se fechar. E você não pode ficar de fora, porque a bênção é grande em nome de Jesus. Aqui, as 10 virgens significa que são 10 pessoas, e que entre essas 10 pessoas tinha 5 despercebidas. Tinha 5 alertas e 5 despercebidas. Quando fala de 5, metade de 10, fala exatamente de metade do mundo que ainda estão despercebidos aí fora. Metade do mundo que ainda não clamaram ao Senhor Jesus, pedindo a sua graça, a sua misericórdia para as suas vidas. Nós estamos aqui nesta noite exatamente como as 10 virgens alerta, como as 10 virgens atenta. Por isso, nesta noite, nós estamos clamando o nome santo do Senhor Jesus, para que Ele nos mantenha de pé, para que Ele nos mantenha com a nossa lâmpada acesa, para que ela nos mantenha com o nosso azeite sobre a nossa cabeça e mantenha as nossas vestes brancas na presença do Senhor. Agora, só estar na igreja não significa que está completo a bênção. Você tem que estar vigiando, orando, marchando e andando na presença do Senhor. O Senhor contempla os passos de um homem bom na terra. O Senhor sonda o seu coração e o meu nesta noite, neste lugar. O Senhor nos acompanha a cada decisão que nós tomamos. O Senhor nos acompanha a cada passo que nós damos na terra. O Senhor está com a sua mão estendida em cima de cada um dos seus filhos, porque Ele chamou pelo nome. Ele não chamou por cauda, Ele chamou por cabeça. E por isso nós estamos aqui nesta noite, clamando o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, porque reconhecemos que Ele é nosso Pai. Reconhecemos que só Ele tem salvação para nos oferecer. Reconhecemos que só Ele tem o azeite para nos abastecer a cada dia de nossa vida. Só Ele tem o poder de levar e trazer. Só Ele é o Criador do céu e da terra. E por isso Ele tem poder, porque Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele sabe o nosso passado, Ele conhece o nosso presente e Ele sabe do nosso futuro. Por isso nós temos que agradecer a Deus por nesta noite nós ter esta oportunidade de pegar mais esta porção, o maná que o Senhor tem para nós nesta noite e guardar no nosso coração para que amanhã nós tenha reserva e amanhã nós continuemos com crédito com o Senhor. Porque quem tem crédito chega na frente. Quem tem crédito tem poder. Quem tem crédito, o Senhor chama pelo nome. E foi isso que Ele fez conosco, com toda a igreja que nesta noite veio contemplar o seu nome santo desta igreja. O Senhor Jesus um dia nos fez uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar com nossas lâmpadas acesas. E para que isso aconteça, é preciso que nós estamos orando e vigiando. Orar é bom, vigiar melhor ainda. A vigilância é que nos faz nos livrar do mal. A vigilância é que nos faz fugir dos problemas. A vigilância é que nos faz, muitas vezes, evitar um problema bem maior, porque a gente vê o problema antes dele acontecer, porque o Senhor é fiel em nossas vidas, e nós estamos atentos, Ele nos avisa antes que a coisa aconteça, e é melhor curar do que sacrificar, é melhor obedecer do que sacrificar, essa é a palavra correta. Portanto, nós estamos que estar alerta, nós estamos que estar com as nossas lâmpadas acesas e ter sempre azeite na botija, porque esse é o que nos mantém de pé. O azeite que eu falo não é óleo, não é nada de comida, é o azeite que vem sobre nossas cabeças, que nos mantém com as vestes brancas na presença do Senhor. Quando eu falo de vestes brancas, eu não estou falando de roupa. Quando eu falo de vestes brancas, eu não estou falando da qualidade, mas sim do nosso coração, a parte interna, que só o Senhor vê. Esse você não vê, esse eu não vejo, mas o Senhor vê.
No Salmo 139, ele está dizendo que sonda e conhece o nosso coração. Ele promete e cumpre. Ele é fiel para cumprir as promessas de nossas vidas. Mais uma vez, ele está alertando: se mantenha de pé. Se mantenha marchando na presença do Senhor. Se mantenha mantendo a porta aberta. Porque essa porta é a porta do céu. E nós temos promessa de um dia irmos morar no céu. E essa é a grande vantagem do crente que se mantém de pé. Amém? Continuamos aqui falando das 10 virgens. As 10 virgens significa a igreja. A igreja significa o povo santo de Deus, e este povo continua marchando, mas entre este povo há alguém despercebido, e por isso que a palavra vem falando a cada coração: você que está entristecido, você que está com problema para resolver, entregue na mão do Senhor, porque só Ele é fiel, só Ele é capaz, só Ele tem condições de lhe ajudar. O Senhor nessa noite está nos chamando a atenção em uma palavra a qual Ele colocou no meu coração, que está nesse versículo, dizendo que as virgens chegaram a dormir. Claro, elas dormiram, mas aquelas que estavam com azeite na botija levantaram fortalecidas e conseguiram entrar para a presença do Senhor. Aquelas que deixaram e levantaram fracassadas, aquelas não conseguiram chegar aos pés do noivo. Elas saíram para comprar o azeite atrasada e chegaram, a porta estava fechada. Claro, elas tentaram novamente bater na porta, mas o Senhor falou: não a conheço. Quer dizer, significa que depois que a porta fechar, ela não abrirá jamais. A chance é única, a chance é uma só. E nós estamos diante dessa porta. E nós podemos manter ela aberta com as nossas atitudes, com os nossos propósitos, com as nossas orações, com a nossa vigilância, com a nossa vida no altar do Senhor. Porque você mantendo a sua vida no altar do Senhor, você mantém a porta aberta. Outra coisa que tem que ser advertida: a porta não é aberta por ninguém. A porta é aberta pelo Senhor Jesus e por cada um de nós. Cada um de nós tem a chave, e só nós também podemos fechar. Como você pode fechar a porta para você? Ficando despercebido. Como você pode abrir a porta para você? Ficando em vigilância. Por isso nós temos que seguir nessa caminhada que o Jesus nos colocou para nós caminharmos na sua presença, vigilante, em oração e pedindo a graça do Senhor Jesus. Porque com as nossas próprias forças nós não conseguimos ultrapassar um Jordão, mas com a presença do Senhor em nossas vidas, Ele abre o mar vermelho, Ele faz nós atravessarmos a seco, Ele tira a tempestade do nosso caminho, Ele colhe os espinhos, Ele deixa as flores para nos almejar o bom caminho da vida nas nossas direções. Ele nos dá direção, sabedoria, Ele nos dá tudo que nós pedimos, desde que nós acreditarmos, porque você só tem o que você acredita. Se você não acredita, você não consegue. E se você não conseguir, neste momento, ore a Deus que Ele vai te dar a sua misericórdia, as suas bênçãos em sua vida, e continue perseverante, porque o Senhor é fiel. E Ele às vezes não te dá na hora que você quer, porque o tempo é do Senhor. Por exemplo, se você pede um carro, você primeiro tem que tirar a carta. Se você pede um emprego bom, você tem que ir atrás. E assim por diante. Você pede a bênção ao Senhor, se coloca na posição e o resto Ele fará. E assim continuamos na presença do Senhor, e que essa palavra fique no coração dos irmãos, e que o Senhor Jesus venha nos abençoar nesta noite, para nós podermos continuar com as nossas vestíbulas, com o azeite sobre nossas cabeças, com as nossas lâmpadas acesas, e esperando o grande dia que o Senhor tratar dos céus, e que nós não estamos despercebidos. Nós estamos na casa do Senhor, exatamente para buscar o bálsamo da paz, buscar a cura para nossas enfermidades, buscar exatamente
A bênção para nossas vidas, nossas almas precisa e nós temos que clamar ao Senhor. E só Ele que pode nos ajudar. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade e que os irmãos guardem essas palavras no coração e feche e guarde com muito cuidado, porque essa é a porção que o Senhor me deu nesta noite para passar para a igreja. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.